Legislação informatizada do Decreto 8444, de 30 de janeiro de 1980. Essa é uma lei decretada referente à lei regulamentada de número 6583, de 20 de outubro de 78. A lei de 78, ela criou os Conselhos Federais e Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento e de outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 3 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 27 da Lei 6583 de outubro de 78, ele decreta das disposições preliminares. O Conselho Federal e Regional de Nutricionista, criado pela Lei 6583 de 78, constitui em seu conjunto uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direitos públicos e autonomia administrativa e financeira vinculada ao Ministério do Trabalho. A autarquia referida no artigo anterior tem por objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista definida na Lei 5276, de 24 de abril de 67. Essa profissão de nutricionista ela foi definida em 1967, quando minha mãe tinha apenas 3 anos de idade. O Conselho Federal, com sede e fórum no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, é o órgão superior que supervisiona os conselhos regionais. O mandato dos membros do Conselho Federal é de apenas 3 anos. Ele só pode se reeleger apenas uma vez. O Conselho Federal será constituído de 9 membros, igual o número de suplentes, eleito por um colégio eleitoral, constituído de um representante de cada conselho regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Compete ao Conselho Federal eleger, dentre os membros, o seu presidente, o vice-presidente e o secretário-tesoureiro. Ele vai supervisionar, fiscalizar o exercício do profissional de nutrição. Ele vai organizar, instalar o Conselho Regional e fixar uma respectiva jurisdição, que poderá abranger mais de um estado ou território, tendo em vista o número de profissionais de nutricionista ali naquela região existente. Orientar e inspecionar os conselhos regionais, examinar as prestações de contas. Ele vai promover, intervir em conselhos regionais, quando necessário o estabelecimento da normalidade administrativa e financeira ou a garantia da efetividade do princípio da hierarquia institucional. Ele vai elaborar o seu próprio regimento e submeter à aprovação do Ministério do Trabalho. Ele vai examinar os regimentos dos conselhos regionais, bem como as posteriores alterações, modificando o que se fizer necessário para assegurar a unidade de orientação e a uniformidade de ação, submetendo-os à aprovação do Ministério do Trabalho. Conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelo Conselho Regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente. Apreciar e julgar recursos de penalidades impostas e de outras decisões proferidas pelo governo regional. Fixar valores das unidades, taxas e emolumentos e multas devido pelo profissional e empresas aos conselhos regionais, a que estejam jurisdicionados na forma estabelecidas neste regulamento. Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Dispor do Código de Ética Profissional, estimular a exação do exercício da profissão, zelando pelo prestígio de bom nome dos que exercem. Instituir o modelo da carteira de identidade profissional e do cartão de identificação. Ele que vai definir o modelo. Eita!
Ele que vai definir o modelo dessa carteira profissional de trabalho do profissional de nutrição, organizar o presidente e adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. Onerar é liberar uma verba de custo maior e alienar é doar uns bens imóveis. Emitir parecer conclusivo sobre prestações de contas a que estiver obrigado. Publicar anualmente seu orçamento e respectivos créditos adicionais ou balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Colaborar com os poderes públicos como órgão de assessoramento, prestando-lhe informações solicitadas. Cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial. Promover simpósios. Simpósios são festas, conferências e outras normas que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas. Exercer a função normativa e baixar atos necessários à interpretação e execução dos dispostos nesse regulamento. Mormente quanto à fiscalização do exercício profissional, adotando as providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. O Conselho Federal reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação pelo presidente ou de maioria de seus membros. O parágrafo único do artigo 7 informa que, enquanto houver suficientes suportes financeiros, as reuniões ordinárias a que se refere o caput, que é o título deste artigo, poderão ser realizadas bimestralmente, a cada 2 meses. O Conselho Federal deliberará com maioria absoluta de seus membros, exceto quando se tratar de assuntos a que se referem os incisos os 5, o 6, o 10 e o 15 do artigo 6º, que dependerão de 2/3 de seus membros. Não esqueçam, 2/3 de seu membro. Já vi cair em prova. O artigo 6º depende de 2/3 dos membros. Constitui de renda, agora do Conselho Federal, ele constitui de renda 20% do montante arrecadado como anuidade, taxas, emolumentos e multas em cada conselho regional. Legados, doações e subvenções, rendas patrimoniais do artigo 10, a renda do Conselho Federal será aplicada exclusivamente na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional de nutricionista ou em atividades culturais destinadas a aprimorar a capacidade técnica profissional do nutricionista, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitado por entidades sindicais. No capítulo 3 dos Conselhos Regionais, artigo 11, o Conselho Regional terá sede na capital do Estado, Distrito Federal ou território de suas jurisdições. E o parágrafo único do artigo 11 informa que o Conselho Federal atende às peculiaridades locais e ao número de nutricionistas, poderá criar um Conselho Regional com jurisdição em mais de um estado ou território. E o artigo 12, os Conselhos Regionais são constituídos de 9 membros efetivos e iguais números de suplentes, eleitos pelo sistema de eleição direta, por intermédio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos no Conselho Federal. Os conselhos regionais são de 9 membros e esse é o sistema de eleição direta, por intermédio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos. E o parágrafo único desse artigo 12 o mandato dos membros dos conselhos regionais é de 3 anos, permitida apenas uma reeleição consecutiva. Compete aos conselhos regionais, no artigo 13, dos conselhos regionais, vamos lá, eleger entre seus membros os respectivos presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
expedir a carteira de identidade quando o Conselho Federal ele cria um modelo e o regional ele expede essa carteira de identidade do profissional e um cartão de identificação do profissional que é registrado de acordo com o modelo instituído pelo Conselho Federal. Fiscalizar o exercício